Depois daquele esforço todo, quase heróico, para reconstruir os muros de Jerusalém, a gente poderia pensar: pronto, acabou. Mas a verdade é que o trabalho de Neemias estava longe, bem longe de terminar. Sabe por quê? Porque reerguer pedras, no fim das contas, é a parte mais fácil. A tarefa mais difícil, a reforma de verdade, estava só começando. A reforma do coração e da identidade de um povo. E é aqui que a gente chega na questão central. Beleza, os muros estão de pé, a segurança física foi restaurada. Mas, e a alma da nação? Como é que Neemias ia fazer para restaurar isso? A resposta, olha só que interessante, não estava em nenhuma estratégia nova ou mirabolante. Estava num retorno. Um retorno radical aos fundamentos da aliança com Deus. Então, bora mergulhar nisso. Então, qual foi o primeiro passo de Neemias? A gente vê lá no capítulo 11 que ele começa a organizar o povo. Mas espera aí, não pense que isso foi só uma ideia dele, tipo uma solução administrativa qualquer. Não, não. O que ele estava fazendo, na verdade, era resgatar um princípio de Deus, algo que era a base da nação de Israel desde o comecinho de tudo. Se a gente voltar um pouco na história, lá no livro de Números, vemos Deus mandando Moisés fazer um recenseamento. E o objetivo ali não era só contar cabeças, sabe? Era organizar a nação. Pensa só, cada tribo, cada clã, cada família, todo mundo tinha o seu lugar, a sua função, dentro de um propósito muito maior de Deus. Era literalmente Deus trazendo ordem para o meio do caos. E o que é incrível aqui é o nível de detalhe. Deus não deu só uma ordem geral, tipo, se organizem aí. Não, ele especificou líderes para cada tribo. E o que isso mostra pra gente? Que para Deus a ordem não é uma coisinha opcional, é um reflexo do caráter dele e é absolutamente essencial para que o seu povo funcione bem. Ok? Vamos agora para o segundo pilar dessa reforma de Neemias, para a gente ver como a história continua. Além dessa questão da ordem, tinha um outro mandamento e esse era inegociável. Era algo que definia a própria existência de Israel. A necessidade de se separar das nações que viviam ao redor. Essa passagem de Deuteronômio, gente, é a chave de tudo. Israel não foi chamado para ser só mais uma nação no meio de tantas outras. Era um povo escolhido, um povo separado e com um propósito muito claro: ser o tesouro pessoal de Deus, um reflexo do caráter dele para o mundo inteiro ver. A identidade deles dependia completamente dessa separação. E essa separação não era só uma ideia abstrata, uma teoria, não. Como a gente vê lá em Êxodo, Deus deu ordens bem práticas. Eram ações concretas mesmo para evitar que eles se misturassem cultural e religiosamente. Cada mandamento ali era como se fosse uma barreira de proteção, sabe? Para manter a aliança e a adoração puras. Então, a gente chega num ponto crucial. O que aconteceu quando Israel simplesmente ignorou esses mandamentos? A história, infelizmente, é um alerta bem trágico sobre as consequências de se quebrar a aliança com Deus. Essa passagem de 2 Reis é, uau, direta e brutalmente honesta. A mistura com outros povos acabou levando à adoração de outros deuses, que é o que a Bíblia chama de fazer o que o Senhor reprova. E qual foi a consequência direta disso? O julgamento de Deus e, por fim, o exílio. E essa linha do tempo aqui, ela ilustra essa trajetória de um jeito muito claro. Olha só. Começa com uma aliança sagrada. Aí vem a desobediência contínua, eles ignoram os avisos dos profetas e tudo termina na catástrofe do exílio. A relação de causa e efeito aqui é inegável. E é exatamente nesse cenário, nesse contexto de desordem e mistura, que Neemias entra em ação. As reformas que ele faz lá nos capítulos 11 a 13 não são coisas aleatórias. Pelo contrário, são a solução cirúrgica para os problemas históricos que tinham levado o povo àquela ruína toda. E esse quadro aqui resume perfeitamente a genialidade da estratégia de Neemias. Pensa bem, ele olhou para cada problema histórico e aplicou a solução de Deus que correspondia àquele problema. Tinha desordem e dispersão? A resposta foi organizar o povo em Jerusalém. A mistura com povos pagãos estava corrompendo a nação? Ele restaurou a separação. O templo e a lei tinham sido abandonados? Ele trouxe de volta a fidelidade à aliança. Entende? Ele não estava só apagando incêndios, ele estava reconstruindo a fundação, o alicerce. Então, o ponto central é esse. Neemias era um restaurador. Ele sacou que a força de Israel não ia vir de muros mais altos ou de um exército mais forte. A verdadeira força viria de um retorno ao plano original de Deus. A reforma, no fundo, era uma restauração. E tudo isso nos leva a uma conclusão
bem prática para os nossos dias. A história de Neemias oferece um modelo que, olha, não envelhece. É um modelo para qualquer comunidade que busca uma reforma que seja verdadeira e que dure. E esse ciclo aqui é fundamental. Uma reforma genuína começa com o quê? Com a gente se lembrando da aliança de Deus. Isso leva a um arrependimento sincero, que se transforma em ações práticas de restauração. E o mais importante de tudo, essa reforma é mantida por uma vigilância constante. Não é um evento de um dia só, é um processo contínuo. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Pensa só, Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. Foi rápido, um feito incrível. Mas a reforma do coração do povo, essa exigiu vigilância e fidelidade todos os dias. E a pergunta fica pra gente, onde é que está o foco da nossa busca por transformação? Será que está nos grandes eventos, nos grandes momentos, ou está no compromisso constante do dia a dia? Essa análise foi uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E aí, gostou? Se este conteúdo ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e também o seu comentário. A sua participação ajuda muito a gente a continuar produzindo material assim. A gente se vê na próxima!